Fala, seguidores do Giro Sérgio, estamos ao vivo aqui com vocês novamente, ao vivo não, perdão, mas estamos aqui com vocês novamente para mais uma edição do Giro Entrevista. Eu sou o Gabriel Barbosa e estamos recebendo aqui na data de hoje o Gabriel Rodrigues, CEO, fundador da Beco 15, marca de roupa, marca de streetwear, que vem fazendo bastante sucesso no cenário urbano aqui da cidade. Nós vamos falar sobre moda, vamos falar sobre diversos assuntos e, claro, um pouco da história aí do meu xará também, Gabriel Rodrigues. Seja bem-vindo ao Giro Entrevista. Satisfação, mano. Vambora. Fala comigo. Gabriel, conta pra gente então o início ali da história de como você criou a marca. A gente tem até um produtinho aqui, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, mas um pouquinho do início ali da trajetória, como surgiu a ideia de criar a marca e a partir desse momento inicial, né? Quando a marca foi implementada, como que você começou a lidar principalmente com sucesso, com as vendas e tudo mais? Então, mano, pô, a marca, a forma que ela começou, né, até um pouco louco, né? Tipo assim, eu era envolvido no tráfico, eu tava numa indola de droga e nessa aí eu peguei, tá ligado no filme Cidade de Deus? Uhum. Todo mundo já viu, um clássico, com né? certeza. E tipo assim, a gente tava indolando os moleques, eu peguei e falei, pô, nós somos a boca do Zé Pequeno. Isso há muitos anos atrás, né? Aí um dos moleques falou, pô, mano, Zé Pequeno é vacilão, né, pô? Pegou a mulher do Mané Galinha, pá, fez o que não podia e tal, pá. E, pô, mata os amigos, pô, não é bizu, não. Aí ele falou, pô, tu tá ligado no Cenoura? Aí quem assistiu o filme tá ligado que a boca do Cenoura é a boca do 15. E nessa daí veio a ideia, tipo assim, nada de marca nem nada. Uhum. Veio a ideia de... A gente traficava de um becozinho, lá na Rio de Janeiro. Uhum. E nessa a gente botou o nome de Beco 15. Aí, tipo assim, nessa daí a gente fechou uma conexão, né, com uma comunidade lá debaixo do Rio e começou a subir as paradas pra gente com o nome de Boca do 15. Só que explanava muito. Só que 15 era o lugar, né? Uhum. Então, com o tempo, todo mundo começou a chamar lá de 15. Ah, vou lá no 15, lá na Rio de Janeiro. Sim. Até o pessoal mais antigo que morava já, senhor, a senhora, começou a conhecer lá como 15. Ah, tu mora lá no 15? Lá? Eu sou lá do 15. E aí pegou o nome. Só que eu fazia rap também, né? Tem alguns clipes no YouTube e em todo clipe eu soltava. É o 15, porque, tipo assim, dando referência ao lugar. Ao local. Ao local. E nessa daí o nome pegou. Aí, pô, todo mundo que me conhecia, que eu, pô, fazia um som, aí todo mundo curtia, falava, pô, o Gabriel lá do 15, não sei o quê, e pegou esse nome. Aí com o tempo passou, né, depois de tudo isso que eu vivi, para sair dessa vida aí, eu sempre quis montar uma marca de roupa, uhum. sempre, só que eu nunca tive a cabeça no lugar para isso, né, porque querendo ou não é uma empresa, né. Claro. Então você tem que ter a cabeça no lugar para conseguir fazer o trabalho. E dentro disso daí, cara... eu lembro que eu passei uma etapa internado numa clínica de reabilitação, após eu ter me envolvido com tráfico, né? Fiquei de gerente lá, da Rio de Janeiro, por 1 ano e pouco, mais ou menos, e nessa daí me perdi muito, né? Comecei a usar droga, usei cocaína, comecei a fumar maconha com crack, e nessa daí eu fiquei perdidão e me internei numa clínica, né? A mão de Deus, eu gosto de falar, me tirou desse mundo e me jogou na clínica lá, e lá eu pude voltar ao normal, né? Tipo, foi a maior correria do caramba e lá dentro foi maior... É difícil, né? Tu tá internado, não é fácil. Mas dentro disso daí, independente, né? Vivi aquele momento lá e voltei, graças a Deus, recuperado. Aí nessa daí, quando eu saí, eu tive a ideia. Falei, cara, eu quero montar uma parada pra eu ganhar dinheiro e eu sempre quis trabalhar com roupa. Uhum. E nessa daí eu falei, falei com um amigo, até esse Gui que eu tava falando com vocês aqui, que trabalha na Globo. Ele gravava nossos clipes de rap. E eu falei com ele, mano, queria montar uma marca. E ele falou, pô, cara, monta e tal. E a gente tinha tipo feito um selo na época pra galera que ia trabalhar em rap com a gente. E ele tinha feito um nome lá muito top, eu acho que era em latim. E eu não lembrava o nome, eu falei, pô, queria usar aquele nome lá. Ele falou, pô, mano, eu uso pra alguma coisa, ele usa aquele nome. Ele falou, mas por que tu não bota Beco 15? Porque, pô, Beco 15 tem uma história, né, mano? Tipo, tu tava envolvido no tráfico, mas não era tráfico, era o nome do lugar de onde você era. E, tipo assim, pô, tu saiu disso e transformar numa parada boa, tá ligado? Que pode até vir salvar vidas, né? Tu trabalhando, tu gerando emprego para outras pessoas. Aí eu falei, pô, bizu. Aí, tipo, a gente que é brasileiro sempre tem aquela parada, porque o brasileiro gosta muito, né, das paradas americanizadas. Sim, com certeza. Que é inglês e tal. Aí eu peguei e falei, pô, mas Beco 15, mano, será que pega? Aí conversei com a minha mulher, ela falou, pô, mano, acho um nome legal e tal. Eu falei, então é show, vou botar Beco 15. Aí no início eu não tinha grana, então eu comecei a comprar roupa em São Paulo.
Só que a ideia sempre foi montar a minha marca. Até que comecei a girar e montei a marca. E a gente trabalha e vive disso, né? Tipo, ela, vivemos da nossa marca. Pô, legal. E conta pra gente, então, se você se sentir confortável também, claro, mas conta pra gente como é que foi esse processo mais incisivo de saída mesmo do crime, da vida errada, assim, porque, querendo ou não, a gente vê que tem gente que tem vontade, que quer sair, mas tem essa dificuldade mesmo, né? Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso e você falasse também, a gente até conversava um pouco em off, né, que você se apegou muito ali no cristianismo também e tudo mais, então queria que você contasse um pouco dessa história, porque serve também de exemplo para muitos jovens, né? Então, mano, eu fui criado na igreja. Até pra quem me conheceu já no mundo, nunca acreditava que eu tinha pisado na igreja, porque eu era muito louco, né? Gostava de uma zoeira e tal. E eu, com 18 anos, eu saí da casa do meu pai e, por uma besteira que eu fiz lá na casa dele, né? Ele falou, cara, tu já é adulto, tu já pode morar sozinho. Ele me mandou, a gente morava no BNH aqui do Alto da Serra. Ele falou, tu vai morar lá no Quitandinha, na nossa outra casa lá. Vou te dar uma moral de te sustentar enquanto tu não arrumar um trabalho. Quando tu arrumar, tu mete o pé, aí tu começa a se manter. Só que aí, né, jovem, estudava ainda aqui no Alto da Serra, não queria ir para outro lado do que não da cidade ali. Eu falei, não, vou ficar aqui. Fui morar na casa de um amigo, depois fui morar na casa de outro amigo. E nessa daí eu falei de vingança, não vou mais na igreja. E, pô, o cara que é criado dentro da igreja desde novo tem essa curiosidade pelo mundo, né, cara? O mundo, ele é muito... Ele oferece coisas, ao nosso ver, quando tu tá de fora, muito boa. E aquilo, pô, me iludiu grandão. Eu peguei e falei, não, vou começar a curtir. Comecei pra festa, beber, mas, tipo assim, sempre fui trabalhador. Até quando eu conheci a maconha. Gostei sempre muito de música, né? Meu pai, pô, fui criado num lar cristão. E meu pai, ele sempre cantava muito, louvava muito. Meu pai, como coroa, canta pra caraca. E eu desenvolvi aquele amor pela música. E sempre ouvi muito rap, né, mano? Lá no início eu ouvia Facção Central, vários sons as antigas... Racionais, RZO... Cara, Racionais eu fui escutar mais pra frente, mas eu escutava muito Facção Central, mano. Me amarrava, ouvia o Cubo, tá ligado? O Cubo, que é uma banda gospel, né, de rap. E nessa daí, cara, eu comecei a me envolver no mundo, pá. Aí depois eu conheci a maconha. Quando eu conheci a maconha, eu tava fazendo uns dreads no meu cabelo, a rapaziada me chamava de Scalifa. Pô, eu comecei a escrever, comecei a canetar, né? Um papo aqui, um ali, pô, melhora nisso, melhora naquilo, e foi uma parada que eu gostei de fazer. Até hoje eu faço, eu tenho algumas músicas escritas depois de tudo que passou, voltado pro gospel, né, mano? Os rap, ainda não lancei, mas contando um pouco da minha história, né? Aquela parada, e é chata, não, que às vezes eu faz aí, né? Mas, tipo assim, uma parada contando a minha história. Um determinado tempo talvez eu lance, né? E nessa daí eu comecei a fazer música. E, pô, a galera se amarrava e colava com um parceiro que fazia bem, pá. E quando tu tá vivendo uma coisa, tu consegue fazer muito bem, né, cara? Eu acredito naquela ideia de quanto mais esforçado você for, mano, tu vai fazer acontecer, independente do que for. Se tu for no futebol, tem a galera que nasce com o dom. Pô, faz bem pra caralho. Claro. Mas, mano, o cara que é esforçado e corre atrás, ele consegue também, né? E eu não sei se eu nasci com o dom, se eu era muito esforçado, mas eu gostava de fazer. E fazia bem, né? E dentro dessa daí eu fui fazendo. Só que, querendo ou não, mano, hoje em dia a galera, não que o rap seja isso, né? Mas a galera romantiza muito o crime no rap, tá ligado? Sempre. Tipo, se tu fizer rap e já tiver sido preso, tu é o mais brabo. Tava na cadeia fazendo música, tu é o mais brabo. E, cara, não é isso, né? Rap é ritmo e poesia, tá ligado? É falar sobre isso. Eu sempre vim mais pro lado de crítica social, né? Fazer todas as minhas músicas dentro de uma crítica, fazendo uma crítica social, né? E dentro disso, cara, eu comecei a me envolver no rap e tal. Aí, mano, um belo dia da minha vida eu comecei a trabalhar de Uber, né? Enquanto o rap não dava certo, mas sempre trabalhando ali. Nessa eu conheci a galera lá do Rio de Janeiro e fazia Uber pra galera, daqui pro Rio e de lá. Eu conheci vários bandidos lá de baixo e tal. E nessa daí fumando um boldo, trabalhando, correndo atrás de fazer rap, acreditando que aquilo ia virar pra galera que acredita que, tipo assim, pra mim hoje em dia já não é mais o que eu quero pra minha vida, entendeu? Porém, eu acredito muito na arte, mano. A arte salva vidas real, tá ligado? Tipo assim, isso aqui é uma forma de arte. Claro, com certeza. Forma de arte, tá ligado? Então, dentro disso daí, mano, pra galera que faz, continua fazendo. Não deixa de fazer porque arte salva vidas, mano. E conheci essa galera lá de baixo. Aí, num belo dia, cara, eu conheci o Maldito, mano. Foi a pior escolha que eu fiz, foi o Crack.
um parceiraço meu me apresentou. E tipo assim, sem maldade, porque quando tu tá nessa vida, tu não faz por maldade, né, mano? A pessoa, pô, tu já fuma um bolo do cara, pô, vamos fumar uma paradinha mais gostosa. Aí eu, pô, fui naquela ilusão, mano, e fumei maconha com crack. E nessa daí, mano, o crack, eu li um livro, quando eu tava internado, acho que é A Última Pedra, ele fala que o crack leva 3 milésimos de segundo pra te viciar, mano. E eu fumei aquele dia 5 baseados de crack, de maconha com crack, dali pra frente eu comecei a fumar todo dia de tarde. Todo dia de tarde fumavam, só que toda droga, mano. Desde a maconha, desde a droga mais boba, tipo assim, que é lícita, cigarro, que não deixa de ser droga, bebida. Toda droga a gente acha que tem domínio sobre ela e não é real, né? A droga chega uma hora que ela te domina. Todo tipo de droga. Eu lembro quando eu comecei a fumar cigarro na época, a rapaziada falava, mano, eu tava em festa social, fumava cigarro, os caras que já fumavam mais tempo falavam, mano, não entra nessa não, porque é difícil pra sair e tal. Eu falava, não, é só de sacanagem, pá. Quando eu vi, tava viciado em cigarro. E todas as drogas são assim. E nessa o crack, mano, eu conheci e comecei a fumar, né? E na época eu trabalhava de Uber com carro alugado, tava meio irresponsável, que tava sempre querendo fumar um pai. O cara que me alugava o carro pegou o carro. E nessa que ele pegou o carro, uma vez que eu tinha ido lá pro Rio, um parceiro da nossa comunidade fez um contato com um cara lá debaixo de... E ele começou a mandar droga. Nessa que ele começou a mandar droga, quando eu saí já do Uber, em vez de procurar outro ralo, qualquer outra coisa, aí eu já tava naquela ali de usar, né? Eu peguei e falei, pô, mano, vou fechar na boca e tal. Só que uma semana e meia, 2 semaninhas assim de vapor, eu tinha mais contato com os caras lá de baixo, ele me botou de gerente. Ele falou, mano, vou mandar as paradas direto pra tu guarda e tal. E, pô, sempre gostei de trabalhar com vendas, né? Sim. Não é o tipo de venda ideal. Não é lícito. Sempre gostei. Comecei a administrar no início ali. Tava bem no início do crack, porque, mano, o cara que vende, ele não consome. Não tem como tu vender e consumir. Não venda e não consuma, porque não é bom. Mas o cara que vende, ele não pode consumir. E eu já fumava zeta antes de entrar pra isso. Eu já tinha cheirado e tudo, mas minha mãe falou, filho, se é droga, faz doutor Viramidinho. Então eu nunca mais voltei a cheirar. Antes de tudo isso que foi acontecer depois, né? Aí nessa daí eu entrei, os caras mandavam droga, pá, distribuía pra rapaziada, a rapaziada vendia, comecei a fazer dinheiro, mano. E aquela sensação de poder maldita, né, que a gente é assim, a gente quer ter poder, mano. Sim. De qualquer forma, tu quer ter poder, tu quer ser reconhecido e às vezes da forma errada, né, cara? E tipo, comecei nessa daí de me envolver. E aí eu falava, aí tipo assim, no início eu era gerente, escondidinho, pá, até um certo ponto que eu comecei a querer ser o cara. Aí batia no peito, não, sou bandido, sou gerente daqui, isso e aquilo. E tipo, comecei a vender, fiz bastante dinheiro no início. Só que logo depois eu já tava usando, comecei a usar muita droga, mano. Comecei a usar, e mano, como eu falei, não combina, comecei a me derramar, pá. Aí os caras, e tipo assim, esse mundo, mano, te tira do mundo bom. Pra tu ver, eu fui criado dentro da igreja, mano. Sim. Tá ligado? Pra quem me conheceu na igreja, não acreditava quando me via no mundo. Pra quem me conheceu no mundo antes das drogas, nunca acreditou que eu era da igreja. Porque eu era um cara zoeiro, só que era um cara tranquilo, trabalhador, só fumava um baseado. Depois que eu comecei a me envolver com droga pesada e me envolver no crime, eu mudei totalmente, mano. Nego vacilava, tu tinha que dar um pau. Então, tipo assim, e pessoas que foram criadas contigo, né? E o ritmo daqui da cidade é diferente lá de baixo, mano. Lá de baixo o nego vacilou mais uma vez, tem que matar, não importa se é teu irmão, né? Não importa, mano. Crime é crime. E aqui é diferente. Tu não sai matando assim, mas também, hoje em dia já tá um pouco pior, né? Mano, mas nessa daí tu vai esfriando por dentro. O tempo vai passando, tu perdendo um pouco da humanidade, com né? certeza, tu vai entrando totalmente nisso daí de cabeça e tu fala, mano, ou é os caras ou sou eu. Então, tipo assim, que se dane os caras, tá ligado? Nessa daí eu fui me atrasando. E nessa eu já namorava, né, mano? Já tinha a mina sagazona do meu lado, mina cabeça pra caraca, estudiosa. Tava até fazendo faculdade na época. E uma desavença lá, que ela dormiu lá em casa, a mãe dela falou que ela tinha que ter chegado cedo. Aí ela brigou com a mãe dela e foi morar comigo. Só que ela nunca soube que eu tava envolvido. Até eu começar a morar comigo, eu chegava várias vezes louco, e ela falava, pô, não é possível que seja bebida. Um belo dia ela falou que ia embora, eu falei com ela que eu tava usando droga, pá, que eu tava de gerente. Abriu o jogo. Abriu o jogo, falei, mano, a melhor forma, eu quero sair disso, porque todo mundo que entra, e depois de um certo tempo que tu vê que tu não consegue mais sair, mano, aí tu fala, mano, eu preciso sair, tá ligado? A maconha, depois de eu me internar, eu acredito que a maconha seja a pior de todas as drogas, pelo simples fato de tu achar que tu não precisa parar. Ela não te faz um mal igual a cocaína e o crack te faz. A maconha, tu fuma um baseado aqui, tu fumou um baseadinho, tu fica de boa com a tua família em casa, tranquilão, brinca com o teu filho, tu faz um amor com a tua mulher, tu vai comer,
As outras não, o crack, a cocaína, tu vai usar, tu quer ficar sozinho, tu quer ficar distante, aquilo mexe com o teu sistema nervoso, tu fica irritado, quando tu não tem, tu tá irritado. A sensação boa, entre aspas, é só na hora. Só na hora. E a maconha não. Então, na minha cabeça, a maconha é a pior, porque, tipo assim, as outras tu quer sair de qualquer forma, maconha não. Não, maconha é tranquilo. Não tô criticando quem fuma, quem deixa de fumar, quem sou eu pra criticar, né? Mas é um conselho que tu pode dar, né? É um conselho que eu posso dar, porque eu já passei por isso. E, tipo assim, não te agrega em nada, mano. Só te faz gastar dinheiro, essa é a realidade, mano. Tu vê aí, eu curto pra caraca rap até hoje, BK, Djonga, acredito que esses caras já fumaram em algum momento, mas tu vê na própria música deles, eles falam que não fumam mais. Exatamente. Porque chega um tempo que a pessoa vê, cara, isso não me faz bem, tá ligado? E nessa daí, mano, eu fiquei envolvido até o ponto de falar, eu já tava envolvido no tráfico pra caraca, 1 ano e pouco, a polícia nunca tinha me botado a mão, e a polícia não bota a mão, mano, acaba ceifando o cara, né? E uma vez meu pai chegou lá preocupado, meu pai conheceu alguns policiais, falaram, estão atrás do teu filho, vão acabar matando o teu filho. Meu pai chegou desesperado, me deu uma ideia, cara, sai disso. Eu falava, vou sair, só que aí tu começa a dever os caras, como é que tu vai sair devendo? E a tua cabeça naquele turbilhão, mano, mas eu sempre, tipo assim, eu fui criado na casa de Deus, tá ligado? Sim. E eu sempre tive muita fé em Deus, eu lembro que eu ouvi uma música até do Thales, mano. A resposta é que eu vivo de milagre, eu falava com a minha mulher, eu chorava, mano, falava, uma hora eu vou sair disso, mano, tu vai ver que passou, e é muita mão de Deus, mano. Eu lembro que chegou um certo período, mesmo depois de eu ter largado o Uber, eu voltei a trabalhar de Uber, mas ainda era gerente, ficava naquele, pra dar uma disfarçada, despistado, e eu lembro que eu sempre à noite eu fumava essa droga maldita que é o crack com a maconha, chegava em casa tarde, eu sempre fumava e bebia muito pra dar um corte na onda que parecia que meu peito ia estourar. Eu chegava em casa tarde, mal, minha mulher, pô, onde tu tava? E sempre a mesma história, até o ponto que ela já não acreditava mais, ficava decepcionada quando eu chegava em casa. E, mano, dentro disso tudo, eu lembro que minha esposa foi criada só pela mãe dela guerreira pra caraca, pô, sempre ensinou ali o caminho certo, então minha esposa não tinha maldade por essas paradas, né? Então, tipo assim, depois que ela viveu isso tudo comigo, a mãe dela já tinha passado com o pai dela, por isso se separou quando ela tinha 3 anos, tá ligado? Então, tipo assim, minha sogra, depois de um certo tempo, viu. Antes eu bem escondi bastante, só que eu tava ficando magrão, né, mano? Não tem as fotos pra mostrar aqui não, mas tava magrão, definhando, né? E nessa daí, cara, eu falei com meu pai, eu fui pedir ajuda do meu pai, tá ligado? Meu pai, pô, sempre meu irmão, meu pai é 10 demais. Eu lembro que eu falei com o parceiro, eu falei, mano, vou pedir ajuda do meu pai, eu quero sair dessa e não tô conseguindo. E eu lembro desse parceiro falando, qual é, mano, tu consegue sair sozinho? Como é que tu vai falar? E nem de maldade, mas o cara tá naquela parada ali, mano, tu se acostuma com aquele mundinho ali. Ele falou, como é que tu vai falar pro teu pai que tu tá usando crack? Eu falei, irmão, vou falar, meu pai é meu parceiro, ele vai me ajudar. Aí eu cheguei no meu pai e falei, pai, tava ali em casa me ajudando na época, botar uns pisos no banheiro. Eu falei, pô, tô usando crack com maconha e não tô conseguindo parar de forma alguma. E aí meu pai falou, filho, vamos procurar um grupo de ajuda. E a gente começou a procurar, eu fui no grupo de ajuda, eu lembro que fui eu e até esse parceiro que falou pra eu não falar com meu pai, mas saímos do grupo de ajuda, já fomos fumar uma parada de novo, tá ligado? Tipo assim, naquele vício, e mano, o vício, cada vez ele vai te consumindo mais, tá ligado? E nessa daí teve um momento que eu já tava sem freio, devendo os caras e tipo, medo de morrer, medo de ser preso, medo de tudo, não sabia o que fazer. De tudo e de todos, né? De tudo e de todos. Aí eu lembro que eu e minha mulher até se mudamos, falei, vamos se mudar, alugamos uma casa. Deus deu um trabalho para eu conseguir acertar as paradas, acertei quando eu tava mais tranquilo em vez de sair, tá ligado? Aí vem aquela ilusão, mano, porque o dinheiro, ele é uma droga também. Se tu não fizer o dinheiro trabalhar para você, ele vira uma droga, tá ligado? Tu fica viciado no dinheiro. E quando, tipo assim, tava mais tranquilo, um mano lá de baixo bateu o rádio e falou, mano, ó, tem um carregamento de maconha. Na época a cidade tava meio seca, ele falou, pra subir, se tu quiser, vou mandar pra essa semana. Falei, pode mandar. Nem pensei, pode mandar. Pensando em 2 vezes. Comecei a vender, comecei a fazer dinheiro de novo, deu aquela suavizada, mas aí eu entrei na droga de novo, firme, e quando eu vi foi uma caixa de Pandora, né, aquela parada que tu acha que vai ser 1000 maravilhas, e quando se abre mesmo, só desgraça, mano. Aí nessa daí, cara, eu lembro que fiquei devendo uma prata ainda, aí os caras já começaram a mudar o tom comigo, porque, tipo, independente de tudo, eu nunca sumi, né, mano? Os caras, podia dever os caras, eu dava um papo, mano. E o negócio é um papo, não tem jeito. Negócio de tu sumir, mano, devendo os outros, independente de ser crime ou qualquer outra coisa, dá muita raiva no ser humano. Agora imagina os caras que matam. Foi pior ainda, né? Os caras, tu desaparece. Aí nessa daí, mano, eu sempre falava com eles, e tal, mas aí eu tava já devendo muito, não sabia o que fazer, mas aí minha esposa engravidou, mano, tá ligado? Aí a geral falou, mano, vai mudar a cabeça dele e tal.
E mudou. Eu queria muito ser pai, sempre quis ser pai, só que ainda assim o vício, mano. Pra todo, ó, vou até falar aqui, pra todo mundo que tem um parente que é viciado, não é safadeza, mano. Não é. O vício te aprisiona. Eu tenho um irmão mais novo, né? Tinha, a polícia matou ele ficou viciado em cocaína, né? Moleque era meu fã. E eu não entendia, porque ele morou comigo, sempre, igual eu te falei, sempre fui trabalhador, trabalhava, eu e minha mãe sustentava a casa, ele e meu outro irmão morava com a gente, e tipo assim, moleque era 10, moleque comigo, tirava a roupa do corpo pra te dar, só que a droga, mano, vai levando o cara de totalmente contramão, né, mano? Corrói a cabeça do cara. E nessa daí, mano, depois que ele saiu de casa, minha irmã chegava muitas vezes lá falando, pô, mano, o Bruno tá assim, assado. Eu falava, tá de safadeza, não quer melhorar. Porque tu era o primeiro a julgar. Eu era o primeiro a julgar, eu falava, não tá. E eu já fumava o meu baseadinho. Eu falei, ó, eu fumo meu baseado se tiver. Se não tiver, eu não fumo. Ele tá fazendo porque ele quer, tá ligado? Já demos casa, já demos tudo, mano. Emprego arrumamos pra ele algumas vezes, ele saiu. Meu próprio cunhado falou pro chefe dele, ó, se ele vacilar, pode mandar embora. Ele vacilou, meu cunhado perdeu o emprego. Então, tipo assim, falei, é safadeza, não quer melhorar. Uma vez eu conversando com meu irmão, falou pra mim, mano, no início, quando ele foi morar comigo, ele falou, pô, é muito ruim essa parada, que às vezes eu tô com os machucados no nariz, mas não consigo parar. E eu só fumava maconha. Maconha, querendo ou não, se tu não tiver, tu fica mais tranquilo. Eu falei, mas agora tu vai conseguir parar, porque tu não vai estar mais com aquela galera lá. E eu, na minha cabeça, que era igual maconha, tá ligado? E não era. Então, tipo assim, infelizmente ele continuou nesse vício aí. Fez uma parada, a polícia veio, matou ele, tá ligado? Triste pra caraca. Ele matou ele e meu primo junto, tá ligado? Foi uma tristeza pra nossa família, enterro com 2 caixão, né? E tipo assim, mano, depois que eu passei por tudo, às vezes eu até chorava lembrando, até hoje choro, falo, podia ter ajudado. Se eu soubesse como era, eu podia ter ajudado. Então a galera que julga, que fala, é safado, já se internou tantas vezes, mano, é difícil, tá ligado? Precisa de um apoio. Eu já fui mais na marra porque, tipo assim, meu pai me ajudou e minha mulher falou, ó, se tu se internar, última forma, se tu se internar, a gente vai fechar, vamos ficar junto, vai ser bom pra caraca, tu vai conseguir criar teu filho, eu vou te visitar. Só que eu fui passando o tempo falando que ia e tentava fazer um dinheiro pra mandar pros caras. Essa daí, várias loucuras do crime, envolvendo o crime, eu fiz, tá ligado? Deus me perdoe por tudo, nunca matei ninguém, graças a Deus também, mas várias paradas, assalto, tá ligado? Pra conseguir um dinheiro, pra assalto de carro, pra levar lá pra baixo, tá ligado? Pra conseguir dar uma batida na dívida. E, mano, nada adiantava, porque fazia e tu voltava para aquela situação. Era um belo dia que eu saí de casa, falei, vou pegar uma droga com uma parceira daqui de cima, que era gerente de outro morro, vou fazer uma grana, vou mandar pros caras e vou me internar. Isso era quarta-feira, eu saí de casa na quarta, aí peguei a droga com ela, dei a primeira cheirada, foi cocaína, cheirei, peguei aquele saco de droga, fui pra um trilho, eu e mais um moleque, começamos a cheirar a noite toda e bebendo pra caraca, cheirando e bebendo, não consegui vender quase nada, cheirando. Quando eu vi, mano, já tava amanhecendo. Aí passou um mano que antigamente cheirava, eu falei, ué, tem aí, mano, vai aí. Ele falou, ué, mano, como é que tu tá? Tu nunca foi disso, tem que foi um moleque centradão. Pô, pra ter noção, até meus 18, a molecada que tipo assim, mais nova do que eu lá no morro, já era envolvido, eu não, tá ligado? Fui criado na casa de Deus. E nessa daí, mano, ele falou, pô, tu nem é disso, cara, sai disso, pá, e tal. E nessa eu peguei e falei, pô, vou pra casa. Só que, tipo assim, tem a casa que meu pai me deu, tem aqui minha sogra deu pra mim e pra minha esposa. E eu falei, a gente tava morando lá onde minha sogra deu pra nós. Falei, pô, vou pra lá. Esse mano que tava comigo falou, mano, não vai não, como é que tu tá? Pô, sempre gostei de me vestir bem, né? Até por isso da marca. Sim. Sempre gostei de, pá, eu tinha lá, pô, tava com um tênis da Nike novo, vi que eu tinha comprado. E o tênis, quando eu olhei, tava furado. Porque eu fiquei num trilho, tinha pedra, tinha lama, eu tava na lama mesmo, todo sujo de lama. Falei, não, mano, vou pra lá. Ele falou, vai na outra casa, toma um banho primeiro, depois tu vai pra lá. E eu peguei e falei, não, vou pra lá primeiro. E nessa daí os P2 estavam me esperando na minha outra casa. Olha só que loucura. Daí já era o livramento de Deus. Porque da forma que eu tava, os caras já estavam doidos pra me pegar. Até então não tinha pegado. Vários livramentos de Deus. Eu batia no peito e falava que eu era bandido, mas eu tenho essa noção que foi o livramento, foi a mão de Deus sempre ali, tá ligado? Falando, ó, ele não vai passar por isso, talvez ele não aguente, sei lá. Deus sempre me deu esses livramentos. Então nessa daí, mano, eu peguei, falei, não, vou pra casa lá da minha mulher, a gente vai pá. Aí eu fui pra lá, mano. Quando eu cheguei lá, eu lembro da cena até hoje, eu abri a porta, fui todo sujo, cheio de vergonha, mas eu tava muito louco. Passei dentro do mato, que indo pra lá, eu passava em frente ao serviço da mãe dela. Passei dentro do mato pra mãe dela não me ver, mas acredito que tenha me visto, tava muito mal.
Cheguei, quando eu abri a porta de casa, ela tava com o celular na mão, barrigão de 3 para 4 meses, ela olhou pra trás assim, ela, cara, tipo, onde tu tava? Com o rosto inchado, de tanto chorar a noite toda, minha família preocupada, um ligando pro outro celular, tinha descarregado o meu, né? E, pô, já tinha perdido um irmão e um primo. Eles sabiam que a polícia tava atrás, falou, será que mataram o moleque? Será que sumiram com o corpo com ele? Pá, todo mundo ligando pro outro e ninguém conseguia, mano. Minha mulher, eu lembro, aí... Desse dia eu só lembro de flash. Eu comecei a passar muito mal, tá ligado? Acho que tava tendo um princípio de overdose, vomitando muito mesmo, eu não conseguia respirar. Minha mulher falou, não, agora já deu. Tipo assim, eu acredito que foi Deus deu o nosso moleque, porque minha mulher não conseguia separar de mim, tá ligado? Por mais todo o mal que eu fiz pra ela, assim, nunca agredi ela, né? Graças a Deus sempre tive esses princípios, mas o que tu faz às vezes de falar... Às vezes até pior, né? Não, a agressão é... Verbal ou como é que se diz? Psicológico, mano, é muito pior. Não muito pior, né? Qualquer uma dessas é ruim. Sim. Né? E ela passou por muito, né, mano? Pô, menina estudiosa, tava fazendo faculdade, teve que parar por conta do nosso filho. E acredito que foi Deus que deu, porque, tipo assim, senão ela não ia conseguir sair, tá ligado? Dessa daí. E ela pegou e falou, cara, ó, pra mim deu, tu não vai mudar, não tem como criar um filho contigo assim. E nessa daí ela juntou minhas coisas e eu falei, não, eu vou embora. Aí a mãe dela chegou lá na casa dela, falou, se ele não for embora, eu vou ligar pra polícia. A polícia veio buscar ele. Ela ligou pro meu pai desesperada. Minha mãe falou que vai ligar pra polícia, ele tá muito mal. Meu pai mandou um Uber. O Uber me pegou, fui pra casa dele. Fiquei lá caidão, né? Passando mal. Meu pai chegou, pô, filho, olha como é que você tá. Ele me levou pra dentro de casa, pai. Isso já era quinta, né? Passei de quarta pra quinta. Aí na quinta de tarde fui lá, tomei um banho. Tinha uns dreadzão. Maneiro pra caraca. O pessoal me zoou lá na igreja, fala que era feio, mas não, meus dreads sempre foram maneirão. aí, tipo assim... Eu já tinha até cortado por conta da polícia, que teve uma vez que eles estavam muito atrás de mim mesmo, e eu não queria cortar os dreads todos, eles eram grandão, cortei só um pouco, né? Tipo assim, dava pra ver que era eu de longe. De qualquer jeito dava pra ver. Mas, tipo assim, nesse 1 ano e pouco, eu nunca tinha tomado um blindão da polícia. Porque sempre, eu sempre falava que eu era bandido, mas eu sempre fui cagão. Falava que a polícia ia no morro, eu dava um jeito de espiar, sumir, tá ligado? Então, tipo assim... Pra não bater de frente, pra não rodar, com os caras claro. É fogo, né, mano? Tu tá tentando pegar, sabe que o cara é aquela peça ruim ali, é o cara. Os caras tracam droga em cima. Eu vi de perto vários manos que rodaram, os policiais atacando droga em cima deles, tá ligado? Então, tipo assim, eu peguei e sempre sumia. Aí nessa mulher falou, acabou, eu fui, meu pai me pegou, pá. Aí meu pai falou, pô, falou, vamos se internar. Ligou pra um cara, né, o Flávio e a Rose. 2 amigos, pô, 10 demais, eles foram lá em casa e falaram, ele quer se internar mesmo? Aí meu pai falou, se ele não se internar, eu já vou ligar pra polícia pra vir pegar ele aqui em casa, porque senão eu vou matar meu filho. Pô, meu pai sempre foi um cara cristão, pá, correria, trabalhador pra caraca. Eu falei, não, pai, eu quero me internar, minha mulher se separou, minha mulher é muito decidida, eu falei, quero pelo menos tentar voltar com ela, então pra isso eu tenho que mudar, né? Aí eu fui, me internei, isso na sexta-feira de manhã eu fui pra lá, me internei. Aí meu pai, quando tava chegando lá na casa de reabilitação, Recanto Feliz, lá embaixo no Rio, meu pai falou assim, aqui é bom pra caraca, tem 2 cultos todo dia. Aí eu falei, pô, onde esse cara tá me fiando, cara, olha só que sacanagem. Mas, mano, tipo assim, eu vivi 18 anos na casa de Deus, eu nunca tinha tido um encontro com Deus, tá ligado? Só que quando a gente precisa, a gente busca Deus de forma diferente, tá ligado? E eu tive um encontro com Deus lá dentro, naquele lugar, mano. E foi um deserto sinistro, porque, tipo assim, minha mulher se separou, ela me deu muitas oportunidades, ela passou 1 ano e meio me dando oportunidade de eu mudar o nome dela, ela falou, não dá mais, foi embora, não foi me visitar, tá ligado? Mandava carta pra ela, tava grávida na época, passou a gravidez dela praticamente toda sozinha, eu fiquei 3 meses e 18 dias internado. Lá dentro eu vivi, tipo assim, vários processos e como é que se diz? Mano, lá dentro eu desenvolvi uma intimidade com Deus surreal, que eu nunca tinha tido na minha vida, tá ligado? Não adianta falar que Deus não existe, que eu sei que ele existe, tá ligado? E lá dentro ele falou claramente comigo. E, mano, vivendo esse tempo lá dentro, sempre pedindo ele, Senhor, restitui minha família. E quando eu saí, mano, eu lembro uma coisa que eu pedia muito, falava... Foi quanto tempo de internação? 3 meses e 18 dias. Eu ia ficar 3 meses, mas aí... um processo com o pai lá, ele falou diretamente comigo, fica mais um tempo. Quando tava quase batendo 3 meses, ele me deu mais... eu peguei um livro, falei, foi uma parada muito maneira, mano. Eu peguei um livro lá pra ler e ele falou comigo claramente, mais 40 dias, tá ligado? E tipo assim, aí acabou batendo 3 meses e 18 dias. E pra quem tá internado num lugar, mano, tu pensa, cadeia tu não pode sair. Agora tu tá internado num lugar que tu pode sair a hora que tu quiser, tu só pode ficar lá dentro se realmente tu quiser mudar, mano. Porque exatamente. Ninguém te obriga a ficar lá dentro, tá ligado? E eu falei, mano, eu quero mudar, não quero mais essa vida, tá ligado? Eu já tava escravo da droga, já devendo pra caraca. Eu falei, vou ser preso, eu vou morrer. Mano, tinha dia que eu acordava e falava com a rapaziada lá da boca, falava, mano, hoje eu não sei se é meu último dia, tá ligado? Mas se for, tá suave, tô vivendo.
E não tava vivendo, tava existindo, tá ligado? E nessa daí, Pô, passou pra caraca já. Não, vai. E nessa daí, mano, eu fiquei lá esse tempo internado. A família foi me visitar, pá, falou isso aí, tem que mudar. Mano, a Rose e o marido dela, a Rose e o Flávio, que iam me visitar, eles faziam uma visita à minha esposa volta e meia, né? Tipo assim, pra ver como é que ela tá, e falar, ela vai voltar contigo. Uma vez eu liguei pra ela, falou que não queria me ver nem pintado de ouro e tal. Aí eu sempre pedi a Deus, Senhor, não deixa meu filho nascer não, pô. Eu aqui dentro não, pô. Esse propósito que eu tenho com o Senhor aqui, deixa que eu saia e consiga assistir o parto do meu moleque, pô, descobri lá dentro que era menino, tá ligado? Que eu nem sabia ainda. Aí, pô, foi doloroso pra caraca. Mas aí quando eu saí, um mês depois, meu moleque nasceu, eu consegui acompanhar o parto, tá ligado? E mesmo assim, a mulher não quis voltar, ficou afastada no tempo, né? Mais uns 3 meses mais ou menos que a gente ficou separado. E depois a gente, graças ao maravilhoso Deus, ele restituiu minha família. Foi muito difícil pra ela, porque ela, igual ela fala comigo. Tu tinha visão antiga, né? Não, e ela falou assim, cara, tem coisas que eu vivi contigo que nem tu sabe, nem tu tá ligado, porque, tipo assim, tu tava muito louco, tá ligado? Então, tipo assim, só eu sei o que eu passei. E mesmo assim, Deus transforma, mano. Eu fiz uma música e eu falo disso, né? Que quando Deus tá na jogada, é tudo diferente, né? As pessoas acham que é impossível sair, mano. Eu tava usando crack, mano. Independente se for com maconha, uma droga muito sinistra. E eu cheirava 40 pino numa noite. Cheirava muito, mano. Ficava pancadaço, louco, não conseguia dormir. Pra dormir, sabe o que eu fazia? Eu comprava 2 barrigudinhas e virava elas. Aí eu desmaiava, não dormia. Ponto de ter um infarto, qualquer coisa ali, exatamente. louco, tá ligado? Mas Deus me tirou, mano. Eu fui criado na casa de Deus, pra tu ver. Eu fui criado lá dentro. O mundo é muito atrativo. Pá, comecei a viver o mundo de chavadinho, tomava uma cervejinha, fiz rap, fiz show de rap aqui, fiz show de rap lá embaixo, tu ser adorado, tá ligado? É um vício também. Então, tipo assim, pô, GB é brabo, GB lança os clipes brabão, GB lança os rap muito brabo e tal, tu é o melhor, não sei o quê. E aquilo te enche os olhos. Ego, né? Pô, totalmente, mano. E tipo assim, depois que eu saí disso, entrei no tráfico, a mesma coisa. Pô, mano, é o gerente, tem que respeitar, pá, batendo no peito, isso e aquilo. Mas é uma forma de ilusão grandona que o inimigo usa, tá ligado? Exatamente. E nessa daí, mano, depois de ter vivido isso tudo, mano, eu olho pra trás e eu não consigo imaginar a minha vida se eu não tivesse passado por isso. Igual eu falo que lá onde eu tava internado, foi o pior momento da minha vida, mas foi o melhor momento da minha vida, tá ligado? Porque, igual eles sempre falam, uma pessoa que é internada numa clínica de reabilitação, ela não pode voltar pra onde ela morava. Eu voltei pra onde eu morava, mano. Minha mulher não queria de volta, eu voltei para onde eu morava, eu deitava na minha cama, eu tava sem televisão na época ainda, eu olhava a parede assim, vai fazer isso e aquilo hoje. Aí eu ficava no crime, ficava louco de droga, nunca fazia. Eu deitei por 3 meses praticamente naquela cama e olhava as paredes, falava, podia ter feito, né? Podia ter deixado isso de lado. E foi doloroso, mano. Foi um deserto que parecia que nunca ia acabar, mas acabou, mano. Tá ligado? Deus restituiu nossa família. E tipo assim, depois de tudo isso ter vivido, a gente veio eu vim com essa ideia da marca. Eu falei, porque na ideia, o Beco 15, igual se tu parar pra ver um clipe, eu sempre falei, o 15 é o lugar. E minha ideia sempre foi no rap salvar a vida da rapaziada, tá ligado? Tirar a rapaziada daquele lugar ali, tá ligado? Eu sempre falava, tem um mano que corta meu cabelo, falou, vai sempre cortar meu cabelo, vai estar sempre comigo, porque a gente foi criado junto ali, a rapaziada. E é muito triste tu chegar na tua comunidade e ver que vários moleques daqueles estão perdidos, mano. Estão perdidos na mesma parada que eu me perdi. Isso aí já faz uns 4, quase 5 anos que eu me internei, tá ligado? E graças a Deus nunca mais tive recaída nisso. E tipo assim, tu vê que tem a rapaziada que tava contigo e até hoje tá naquela luta pra sair, mano. E eu te falo, sinceramente, mano, que eu só acredito que pra sair firmemente disso tem que ter Deus, mano, tá ligado? Conheço um ou outro que conseguiu sair também, mas... São poucos, né? São poucos, mano, tá ligado? Deus te dá o foco lá, ó, tu vai, que vai dar certo e Deus faz dar certo, tá ligado? Mas aí o meu pai sempre me falou, filho, se tu der um passo na direção de Deus... já era, ele vai dar um passo na tua direção e tudo vai ser resolvido, mas tu tem que querer dar o teu passo, ele não pode dar o teu passo por você. Nessa eu dei, tá ligado? Aí a gente começou a trabalhar vendendo roupa pra minha mulher trabalhava fora, eu trabalhava no Santa Teresa lá de coletor de infectante, de desinfectante. Aí começamos a vender roupa, eu também tenho uma loja online de celular, né, também vendo celular, faço manutenção também, mas eu amo arte, mano. Roupa pra mim é arte, eu sempre gostei de me vestir, tá ligado? Tá estilosão, então eu comecei a fazer isso. E mano, botamos o nome do Beco 15, toda a rapaziada lá do morro, pô, caraca, Beco 15. E tu vê que, tipo assim, uma parada que começou num tráfico, mano. Hoje em dia é uma marca de roupa. Uma empresa. Uma empresa. E, tipo assim, cara, é uma parada que eu quero levar pra
expandir, mano. Expandir. Essa é a realidade. Quero expandir. Vamos até mostrar aqui. Pegar aqui a câmera. Aí, ó. Essa aí, valeu, Davi. Olha lá, gente. Esse é um dos produtos, né? Tem vários. Produtos. Essa é a nossa última coleção, Concrete Dreams, tá ligado? Vou botar assim, ó. E ela vem exatamente falando sobre sonhos, tá ligado? Tipo, concretizado. Aí a gente usou... Se você for entrar no Instagram da loja, você vai ver um moletom todo marmorizado que representa o concreto. Que a gente fez uma brincadeira, tipo, Concrete Dreams, sonho concretizado. Estamos vivendo o sonho, que é ter uma marca de roupa, viver disso, né? E ao mesmo tempo a gente usou fizemos algumas peças com características de sonhos e de concreto, igual. Esse moletom, né? Ele representa o concreto, que é a base de tudo, né, mano? Tu faz a fundação da tua casa ali, tu vai fazer tijolo, vai botar tudo. Se tu tiver que quebrar uma parede, tu vai comprar, mas o alicerce vai estar ali. O concreto que tu usou vai estar sempre ali, tá ligado? Uma laje. Fez uma laje, fez uma casa em cima. Se tu for quebrar, tu nem precisa quebrar a laje. Ele vai estar ali, vai durar anos e anos, tá ligado? Então é isso, concreto. Concretizamos, ao mesmo tempo a gente fez essa brincadeira. Sensacional. E sonhos, mano. Tipo, essa camisa aqui representa a terra. Nas costas tá escrito, plante seus sonhos e floresça, tá ligado? Porque sempre que tu planta, mano, é inevitável. É inevitável. Aí tem uma azul que tá escrito atrás, o céu é pra quem sonha e corre. Não adianta tu só sonhar, né? Tem que correr atrás, fazer acontecer. E a gente fez essa coleção dentro dessa ideia, tá ligado? E, Gabriel, tu falou... Cara, primeiramente, vou falar uma coisa pra você. Eu já recebi aqui muita gente. Já recebi político, já recebi artista, enfim. E de longe, a tua história foi, se não foi a melhor, uma das melhores que já foram contadas aqui nesse programa. Eu falo isso de coração mesmo. E eu queria te falar, cara, uma parada, te fazer uma pergunta, na verdade. Você falou que hoje em dia tem muita romantização do crime na música, né, cara? Com certeza, mano. E você acha que isso de alguma forma influencia também? Porque eu vejo também em comunidades também, que eu já fui até fazer reportagem e tudo mais, eu vejo que tem até criança, cara, adolescente, novos que tem o sonho de entrar pro crime. Sabe? O que é uma coisa extremamente triste, né, cara? E tu acha que a música, principalmente atualmente, ela influencia nisso, de certa forma? Cara, tipo assim, não todos os artistas. Não, claro, de todos os artistas, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam do que não viveram. E vê dessa forma, né? E tipo assim, a criança ou cantar música, tá ligado? Ser jogador, ou às vezes entrar por crime, porque acaba gerando um desejo daquilo. Mano, a adrenalina é uma parada sinistra, ela é comprovado que ela vicia como qualquer outra droga. Então, tipo, depois que tu viveu uma dose de adrenalina, tu sempre quer mais, né? Então, tipo assim, tu viveu o crime ali, mano, uma vez que for, né? É inevitável tu querer viver mais e mais e mais. E tipo assim, mano, sempre que isso é cantado numa música, tu admira um artista. O artista fala daquilo, vou te falar de mim, da minha visão. Uhum. Quando eu comecei a escrever, eu nunca tinha passado por nada louco assim, tá ligado? Já tinha saído de casa, mas eu falei, pô, nunca fui preso. Aí eu comecei a ouvir Racionais bem depois, nunca fui preso, nunca matei ninguém, nunca tive um parceiro que foi morto. Pô, como é que eu vou fazer rap, tá ligado? E o rap não é isso, mano, exatamente. Tá ligado? E depois que eu vivi tudo isso, eu falo, pô, não queria ter vivido nada disso, tá ligado? Não queria ter perdido meu irmão pra polícia, não queria ter passado o que eu passei, tá ligado? E é triste, mano. Então, tipo assim, quando isso é cantado de forma, tipo, botando, pô, maneiro. Como se fosse algo bom, né? É maneiro. Eu participei, mas já saí, mas foi maneiro quando eu tava lá, tá ligado? A criança, mano, que tá aprendendo ali, que muitas das vezes não tem um pai de família dentro de casa, e rola muito essa parada, né, de tu se identificar com um artista ali, pô, curtir muito o trampo do cara, falar, mano, eu quero ser igual a esse cara, mas eu tenho que passar pelas etapas. Vou ser bandido, vou sair, vou ser aquilo, vou ser não sei o quê. Pô, se tu parar pra conversar com a rapaziada de comunidade, eles sabem todos os MC que já foram presos. Pô, o Cabelinho já foi preso, tá ligado? Ele já passou por isso. E, mano, eu lembro do Djongo uma vez falando num podcast mesmo, ele falou, mano, ele tinha sido preso, mas não deixou sair pra mídia. Porque pra ele era vergonhoso. Depois de tudo que o pai e a mãe dele lutou por ele pra fazer, ele ser preso. Ele ainda falou, não tava errado na questão, mas não deixou sair pra mídia. Podia ter botado numa música, que só um versinho falando que o cara ia ser preso, ia vender muito mais, tá ligado? Só que não quis romantizar isso, porque isso não é uma parada pra ser romantizada, mano. Tá ligado? Cadeia, criminalidade, isso não é maneiro, mano. A gente tem muito... o nosso país é um país, tipo assim... Com poucas oportunidades, né? Mas, tipo assim, tu tem que correr atrás, mano. Não é uma justificativa. Não é uma justificativa. A gente fala muito disso, né? Tipo, o cara não teve oportunidade. Sempre tem, mano.
Tu vê os caras vendendo ar, os caras vendendo café de manhã na pista. Então sempre tem uma oportunidade. É tudo questão de escolha, tá ligado? Às vezes tu não tem um lar estruturado, faz parte. Eu não tive um lar estruturado. Meu pai e minha mãe se separaram. Eu fui criado pelo meu coroa trabalhava no Rio. Eu novinho, 4 anos, minha irmã com 5, nós ficava em casa. Minha tia, que tinha problema de cabeça, passava o olho na gente, tá ligado? E, tipo assim, podia ter ido todo... Eu fui pro lado errado, tá ligado? Mas eu voltei pra falar que, mano, não vale a pena, tá ligado? Igual, o dinheiro do crime é um dinheiro amaldiçoado, mano. Isso é real, tá ligado? Não é da boca pra fora, porque é um dinheiro que tu nunca vê, tá ligado? E, tipo assim, um dinheiro de trabalho honesto, mano, pode ser suado, mas é um dinheiro que tu vê. Tu consegue ver onde teu dinheiro tá indo, tá ligado? Tu consegue fazer o investimento certo. E é isso, mano. E toda essa tua história eu acho que tá muito bem traduzida no trabalho que tu faz hoje, né, cara? 15, acho que tá tudo ali carregado ali. E é até interessante isso porque gera uma identificação com o próprio cliente. O cliente que ele vai, ainda mais agora, depois de assistir esse episódio de entrevista, ele vai consumir o teu produto, ele vai comprar a tua roupa e tudo mais, ele vai saber também que não é simplesmente uma blusa que eu comprei e vesti aqui. Tem uma carga história ali, uma história ali. E toda a coleção que a gente tá vestindo lança, a história. Isso aí, todo drop que a gente lança, a gente sempre procura fazer isso, contar uma parte da história. Esse já é o sonho concretizado. O que tá por vir, não vou falar agora não, mas também é top, tá ligado? E o que vieram antes também é sempre falando disso, né, mano? A gente teve um drop anterior que é pódio, né? A gente até usou uma camisa uma estampa da Beyoncé e uma do Kendrick, porque na época eles estavam ganhando tudo de Grammy e tal. Fizemos uma camisa escrito também, uma frase maneira atrás, né? Falando que o começo é desafiador, mano. Mas tenha fé que a luz sempre vai iluminar o caminho. Porque muitas das vezes tu não tá vendo o caminho, tu tem que pisar, mano. Ter fé, acreditar e pisar. Minha irmã que me falava isso. Tem que ter fé e pisar, que Deus vai botar o chão ali, tá ligado? E essa é a realidade, mano. Porque fazer isso daqui, igual, tipo assim, não é facinho. Tá querendo ou não, entrando num mercado que é muito disputado, mano. O mercado de roupa é muito disputado. Igual a gente tava falando aqui, que em Petrópolis cresceram muito. Agora tem muitas marcas de streetwear aqui. E tipo assim, tu vem com uma parada que não é apenas, é igual a gente acabou de falar, não é apenas uma camisa, mano. Tá vestindo uma história, tá ligado? Tá vestindo um sonho, e não é um sonho só meu, tá ligado? Eu tenho muita certeza que todas as molecadas lá do 15, da Rio de Janeiro, tem o sonho de sair dessa parada, mano, tá ligado? Recentemente mesmo, tem um parceiro meu que tá passando por um processo aí doloroso, perdeu a família por conta disso, tá ligado? E tá no corre. Acredito que daqui a pouco ele vai conseguir de volta a família. Tá focadão, voltou, tá saindo totalmente disso, tá ligado? Mas é difícil, mano, tá ligado? Às vezes o cara precisa de um choque de realidade, igual eu tive um choque de realidade, perdi a mulher que eu amava. Mas Deus usou aquilo ali para me modificar, porque se eu fosse internado e ela fosse me visitar, eu acredito que eu não teria mudado. Porque eu ia passar um mês ali e falar, não tô mais usando. E saía, podia ter saído e a queda ser maior. Então, tipo assim, tem na Bíblia, se tu ler, né? A Bíblia vai falando, Deus endureceu o coração de Faraó para que o povo não saísse de lá do Egito, né? E tipo assim, mano, parece que o coração da minha mulher foi endurecido para ela não ir me visitar e ela não foi. E aquilo falou, eu tenho que mudar, mano. Senão eu vou ver meu filho sendo criado por outro cara, tá ligado? E aquilo mexeu com a minha cabeça pra caraca. E, Gabriel, a gente tem um joguinho que eu faço aqui com todos os convidados. São 5 tópicos, cada um tem que ser respondido em uma palavra, mas o último, que é um pouquinho mais polêmico, eu deixo desenvolver um pouco mais, pode ser uma frase, pode desenvolver um pouco mais. Vamos lá, primeiramente uma comida. Comida? Pode ser massas? O que tu quiser. Massas, eu gosto. Massa no geral, pizza, lasanha, pastel. Uma música. Cara, uma música. A Resposta, do Thales Roberto, tá ligado? Porque a música fala, a resposta é que eu vivo de milagre, e eu não só vivo de milagre, como eu sou um milagre, tá ligado? Um ídolo? Mano, Jesus, né, velho? Eu sei que foi ele que fez tudo na minha vida, tá ligado? Um lugar? Minha casa, mano, com a minha família, tá ligado? E por último, pra fechar, um ranço. Um ranço? Deixa eu pensar aqui, um ranço, cara. Esse é mais difícil mesmo. Esse é mais... Ranço, deixa eu ver. Um ranço. Ah, mano, eu acho que um ranço é algo voltado, igual eu sou adventista do 7º dia, tá ligado? Uhum. Pra dentro da casa de Deus mesmo, porque, tipo assim, muitas das vezes muitos irmãos não vivem, tá ligado? Estão ali só de fachada. Estão ali de fachada, isso afasta muita gente que pode conhecer esse Deus maravilhoso que hoje em dia eu sirvo.
e não conhece por conta desse tipo de atitude de pessoas que infelizmente, porque são seres humanos, quando Cristo voltar vão se perder, tá ligado? E é isso, tá ligado? Então, tipo assim, são pessoas que às vezes até eu mesmo, igual quando eu falei lá no início do meu irmão, né? Eu falei, tipo, não mudou porque eu não quero. Às vezes a gente tá dentro da casa de Deus e a gente tem esse tipo de atitude, tá ligado? Tipo assim, mano, não mudou porque não quer, não vai entrar. Já veio aqui, já sabe como é que é. E nós que somos cristãos temos muita dificuldade. A gente quer ajudar a pessoa de fora, mas quando o irmão cai dentro da igreja, somos os primeiros a acusar, a apontar, tá ligado? Isso é um ranço, tá ligado? Porque isso não é maneiro, mano. E acredito que é isso aí. E as vendas da Beco 15, Brasil inteiro ou só Petrópolis por enquanto? Brasil inteiro, mano. Esses dias mesmo, mano, lá de Sampa viu a postagem lá, falou, pô, maneiro, mano, manda. Mandamos pra lá, tá ligado? Foi nosso primeiro envio pra bem longe, assim, mesmo. E, pô, foi maneiro pra caraca, né, maneiro. Mano? Eu tava falando aqui, até antes de começar o programa, aquele conjunto estonado, eu quero saber só um pouquinho, rapidinho, já tá acabando o programa, mas um pouquinho sobre, pô, esse conjunto foi sensacional. Depois vocês entram lá no Instagram, eu vou pedir depois pra ele fazer o jabá também, mas o conjunto de moletom estonado, cara, pô, sensacional, ficou muito top. Cara, essa ideia foi justamente por conta disso. Na real, a ideia surgiu antes do nome da coleção. Porque, tipo assim, eu falei, quero fazer uma parada que eu não vejo todo mundo fazendo. Se tu for no inverno, tu vai ver... Porque toda estação tem uma paleta de cor, né? Pra tu seguir dentro pra tu fazer as suas roupas. Você vê que, tipo, lojas grandes, você vai sempre entrar e, tipo assim, cada estação vai ter bastante roupa da mesma cor. Pode não ser o mesmo modelo, mas bastante... Sim. Porque é tudo um estudo, né, mano? A moda, ela é estudada. Não é a parada que, tipo assim, vou fazer por fazer. Eu aprendi isso fazendo uma mentoria com um mano chamado Pablo, moleque sensacional, daqui da cidade também, agora não tá mais morando aqui, tá lá perto da Argentina, trabalha com marcas gigantes, moleque top demais, e dentro disso ele me ensinou, né? Mas aí eu falei, quero fazer uma parada diferente, fora da caixinha, né? Não que nunca tenha feito, nunca ninguém fez, mas eu falei, quero fazer. E falei, vou fazer um moletom marmorizado, né? Nem estonado, é marmorizado, né? E eu peguei e falei, show, vou fazer. Aí dentro disso, trabalhando, tendo essa mentoria com ele, eu e minha esposa e ele, na real, a gente falou, pô, eu falei, eu queria fazer uma coleção de sonho concretizado, que o meu sonho tá concreto, tô vivendo disso. Aí minha mulher que falou que a gente podia fazer uma brincadeira, ela falou, então a gente podia, já que vai ter as peças marmorizadas, usá-las como concreto. E ao mesmo tempo de falar de concretizado, usando a palavra concreto para falar de concreto também. Ela falou, vai linkar ali maneiro com a peça. Eu falei, pô, top. Aí eu peguei e fiz. Foi um trabalhão, né? Porque, tipo, quando passa pelo processo de marmorização, marmorizar, encolhe. Então, tipo, tive que ir no modelista fazer, botar para fazer. E depois que a gente via que encolhia tanto, aí tirar essa medida para fazer. Mas foi um trabalho maneiro e acredito que chegou o resultado que a gente queria, tá ligado? E a galera curtiu bastante, muito, mano. Pô, ficou irado. Gabriel, quero agora que você dê um recado final para todos que estão nos acompanhando. Pode falar rede social da loja, endereço, telefone de contato, enfim, uma série de coisas. Ó, nosso Instagram é beco15, _, @beco15 _. Rua Tereza, Galeria 104, loja 14, é a nossa loja física. E o nosso número para contato é 24 992 935814. Site por enquanto não. Site por enquanto não. Mas tem planos. Não, tem planos, mas tem algumas coisinhas antes aí, mas vai ter também. Perfeito. Gabriel, muito obrigado aí pela sua participação. Hoje, inclusive, só uma última curiosidade, tua esposa trabalha direto contigo também na parada da marca, né? Eu e ela. Bom, ela não tá aqui porque ela tá na loja hoje, tá ligado? A gente ainda não tem funcionário nem nada, né? Espero em breve poder gerar emprego pra alguém, né, mano? Sim, claro. Isso é top demais, mas em breve ainda não temos, né? Show de bola. E ela tá lá na loja enquanto isso. Gabriel, muito obrigado então novamente pela sua participação. Quero agradecer também a audiência de todos novamente que estão acompanhando essa edição do Giro Entrevista. E deixar um recado também agora para você que está me acompanhando. Se você está assistindo esse episódio
na televisão, no canal 13 Giro TV News via Speed Fiber e pegou o andamento da entrevista, quer voltar em algum trecho, quer assistir ela de forma completa, YouTube Giro Play. Lembrando, Giro Entrevista toda sexta-feira, 8 horas da noite. Lá no nosso canal do YouTube, o Giro Play, você tem a playlist Giro Entrevista. Lá você terá acesso a todos os episódios do Giro Entrevista na íntegra, que foram já exibidos aqui no Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Então se inscreva lá no canal, ative o sininho para ter acesso a todos esses episódios. Principalmente para você que está nos assistindo aqui pela televisão e quer voltar em determinado trecho e pegou o andamento aí da entrevista. Lembrando, claro, também que nós temos as reprises, as reapresentações ao longo da nossa programação aqui no Giro TV News. No mais é isso, quero agradecer novamente o Gabriel pela presença. Posso falar mais uma coisa? Pode, claro. Mano, não é aquele papo de cristão chato não, mas é um papo sagaz que, tipo assim, mano, Deus fala pra você assim, mano, venha como estás, tá ligado? E como tu tiver, tu vai pra Deus, mano, tá ligado? Não importa se tu tá bebendo, se tu tá fumando, usando drogas, se prostituindo, fazendo o que for, mano. Deus fala pra tu vir. E não tem essa, que o pessoal de igreja fala, não, tem que ter isso e aquilo. Mano, Deus fala, vem como tu tá. E quando tu estiver na presença dele, tu mesmo vai se validar e falar, mano, isso pra mim não faz bem. Né? Nem pra Deus, mas isso pra mim não faz bem, porque ele quer o melhor pra tu, tá ligado? Ele é como um pai. Hoje eu sou pai, então eu posso falar, tipo assim, posso falar, mas sem entender. Eu sei o quanto eu amo meu moleque, tá ligado? Mas eu não sei o quanto Deus me ama, porque não dá pra mensurar isso, mas ele ama todos nós, ele quer salvar todo mundo, tá ligado? E essa é a visão, venha como estás, e quando tu estiver na presença dele, o que for pra limpar, ele mesmo vai fazer. Perfeito. Ótimo recado final. E é isso, quero agradecer novamente a audiência de todos que estiveram conosco em mais essa edição do Giro Entrevista. Eu sou o Gabriel Barbosa e até a próxima.